Em meio ao período final, o mundo avançando, várias igrejas sendo formadas, várias religiões sendo formadas, muita coisa acontecendo bem diante dos nossos olhos. Sinais do fim dos tempos, todos se cumprindo bem diante de nós. As pessoas ainda esquecem do essencial, as pessoas esquecem, deixam para trás o essencial, que é valorizar a presença de Deus. Hoje em dia, muitos vão para a igreja porque querem ser abençoados. Muitos vão para a igreja porque querem ser curados de alguma doença, de algum mal, mas esquecem do essencial, que é a presença de Deus. Olá, eu me chamo Alan Tembe e nesse vídeo nós vamos falar sobre o assunto valorizar a presença de Deus. Mas antes disso, eu peço-lhe que subscreva o canal. É só clicar aí bem embaixo do vídeo, no botão onde está escrito subscrever-se. Ao clicar aí, irá aparecer um sininho do lado. Clique esse sininho e o ative na opção todas, para que assim você possa ser notificado assim que eu colocar um novo vídeo no canal e fique de dentro de todos os conteúdos do canal. E agora, vamos ao vídeo. Amados irmãos e irmãs, já estamos aqui no vídeo e como eu já havia dito lá atrás, hoje vamos falar sobre o assunto valorizar a presença de Deus. Hoje em dia, muitos já não vão à igreja por buscar realmente a presença de Deus. Muitos vão à igreja por querem ser abençoados, muitos vão à igreja por querem se dar bem financeiramente, muitos vão à igreja porque querem se dar bem no casamento, muitos vão à igreja por bênçãos só, por coisas materiais e não mais pela coisa mais importante, que é a presença de Deus. E neste vídeo nós vamos falar sobre valorizar a presença de Deus. Mas afinal, o que é a presença de Deus? E como é que nós podemos valorizar a presença de Deus? Antes de responder a essas duas questões, eu gostaria de ler um texto contigo, que se encontra lá no livro de Efésios 2, do versículo 11 ao versículo 22. Vamos prosseguir com a leitura. Os gentios e os judeus são unidos por Deus, mediante a cruz de Cristo. 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados de circuncisos pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. 12. Que, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E, pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Irmãos, acabamos de ler aqui este texto e o cabeçalho diz assim: os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Primeiro nós devemos nos perguntar, quem é que são esses gentios e quem são os judeus? Irmãos, na época em que essa passagem foi escrita, os judeus eram o povo de Deus. Os judeus eram um povo que buscava a Deus. Pelo contrário, os gentios eram um povo que se opunham, eram um povo que não buscavam a Deus. Todos aqueles que cultuavam a Deus, todos aqueles que tinham deuses pagãos, que viviam uma cultura pagã, eram chamados de gentios, diferenciados dos judeus. Então aqui a Bíblia nos diz que o que? Os judeus e os gentios foram unidos mediante a cruz de Cristo. Eu quero aqui frisar alguns versículos para você, irmão. Então vamos no primeiro versículo, vamos falar do que? Da direção. Que, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Irmãos, a Bíblia nos diz aqui que nós estávamos separados de Cristo, não tínhamos esperança e não tínhamos Deus no mundo. Mas,
mediante a cruz de Cristo, nós apanhamos a direção, nós achamos a direção. A cruz de Cristo é a nossa direção hoje. Nós hoje temos Deus sim, nós hoje temos esperança. Foi mediante a cruz de Cristo. Vamos mais rápido prosseguir até o verso 14. União 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Irmãos, aqui vem que Jesus Cristo é a nossa paz. E Ele uniu os gentios e os judeus. Fez um único povo. Fez um único povo. E fez o que? Esse povo hoje se chama a Igreja de Cristo. Ele nos uniu. O que? Nós éramos antes gentios. Estávamos antes no pecado. Estávamos antes lá atrás. Mas o que? Graças a Ele, hoje, nós fomos unidos com os judeus. E todos nós cultuamos a Jesus. E estamos no mesmo caminho. Caminho para o céu. Agora vamos ao terceiro passo, vamos no verso 17. E, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Irmãos, ele evangelizou a paz àqueles que estavam longe, distantes, e àqueles que estavam perto. Os que estavam perto eram os judeus. Ele evangelizou a paz aos judeus, e os que estavam longe eram os gentios. E ele também evangelizou a paz aos gentios. Então Jesus Cristo não fez exceção de ninguém. Ele nos amou antes. Em João 3,16 nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê, esteja ele longe ou esteja perto. Então ele nos buscou, nos levou para perto. Então ele não fez a acepção de ninguém. Agora vamos à quarta parte, o verso 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, nós antes éramos forasteiros, nós antes éramos pessoas que estavam no pecado, éramos gentios antes, mas agora nós fazemos parte da família de Deus, da família de Cristo. Agora nós somos salvos. Então, irmãos, olhem tudo que Jesus Cristo fez, olhem tudo. Ele nos tirou do pecado para a vida, nos uniu. Ele o que? Ele não faz acepção de ninguém, nem fez, nos trouxe aqui, nós estamos aqui pela graça dele. Ele não fez acepção de ninguém. Ele o que? Nos mostrou o caminho, nos deu a direção. E hoje, então irmãos, vamos abrir mais um e último versículo que se encontra lá no livro de Isaías, o capítulo 55, o versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos olhar para o tema agora. O que é na verdade valorizar a presença de Deus? Irmãos, nós vimos aqui um conjunto de coisas, um conjunto de ações, um conjunto de acontecimentos em que Jesus Cristo fez por nós. Agora, nós devemos o que que nos resta fazer nós como cristãos? Nos resta valorizar aquilo que Jesus Cristo fez, valorizar a presença de Deus, valorizar a presença de Jesus Cristo. Como é que se valoriza? Buscando a Ele cada vez mais, buscando a salvação. Porque se nós já fôssemos perfeitos, não precisaríamos de ser salvos. A Bíblia nos diz aqui, irmão, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Onde é que se pode achar o Senhor? Aqui, neste momento, agora. Neste momento da graça, em que você está vivendo, em que você está vendo este vídeo. É um momento para achar o Senhor, para buscar o Senhor. Então, enquanto ainda se pode achar, a Bíblia nos exorta: busquem a Deus, valorizem a presença de Deus, porque Ele está convosco, porque Ele está entre vós. Então, busquem a Ele enquanto vocês ainda o podem achar. Então, se nós podemos achar, isso quer dizer que chegará um tempo em que não se poderá mais achar. Então, busquem a Ele enquanto vocês podem achar. Buscai o Senhor enquanto vocês podem achar. Irmãos, então vamos valorizar a presença de Deus. Nós podemos achar Deus agora, enquanto Ele está perto. Então vamos buscar a Ele. Será que você busca a Deus? Será que você valoriza a presença de Deus? Será que você vai a Deus com o intuito de ter a intimidade com Ele? Irmãos, nós precisamos ir a Deus por um motivo certo. Deus se alegra mais daquele que vai a Ele para a salvação, daquele que vai a Ele pelo motivo certo, do que aquele que vai a Ele para bênçãos, para ser abençoado, só para ter coisas carnais. Esta vida é limitada, esta vida é carnal, esta vida tem fim, mas a salvação, ela não tem fim. A Bíblia diz que nós somos seres espirituais, habitando em corpos carnais. Nós somos seres eternos. O Espírito nunca morre. Nós somos seres eternos. Então, irmãos, vamos buscar a salvação, vamos valorizar a presença de Deus nas nossas vidas, porque se nós já temos hoje, é porque nós precisamos. Então, vamos agarrar na presença de Deus. Se nós já temos hoje, é porque há uma necessidade da presença de Deus. Então, vamos agarrar nesta presença. Vamos
vamos pegar firmes, irmãos. Vamos pegar firmes e vamos para Cristo. Vamos deixar de fazer as coisas pelo motivo errado. Vamos deixar de ir à igreja por bênção. Vamos deixar de ir à igreja por aquecer as cadeiras da igreja só. Irmãos, vamos buscar realmente a presença de Deus, que é o que mais importa na nossa vida. Porque sem Deus na nossa vida, nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós somos pó. Não somos nada. Somos pó. Porque Jesus já disse, Ele é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, se nós não formos pela razão certa, que é a salvação, nós vamos ir por outras razões que são que serão inúteis e depois nós vamos nos arrepender. Busquemos a presença de Deus. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu te agradeço. Seja muito bem-vindo ao canal. Provavelmente nós teremos o nosso vídeo na próxima terça-feira e fique com Deus. Tchau, até ao próximo vídeo.